great audience say, Hallelujah. The Lord gives. And said, you know what? Then I got the interpretation of this vision. So that was a woman. Said, sure, she's been married and so forth and all these times. Ele disse, sabe de uma coisa? Então recebi a interpretação desta visão. Disse, era essa mulher. Disse, certamente ela foi casada e assim por diante, e todas estas vezes. And said that it's all right for her to marry because the Lord loves her so much she can marry as many times as she wants to. Ele disse que não tem problema ela se casar porque o Senhor a amava tanto, ela pode se casar tantas vezes quantas quiser, quanto a... I said, your vision was mighty sweet, but it was way off the beaten path here. I said, that's wrong. See, you shouldn't do that. Eu disse, sua visão foi muito doce, mas foi bem distante do caminho trilhado aqui. Eu disse, isso está errado. Veja, o irmão não deveria fazer isso. So but when you see Scripture, dovetailing with Scripture, making it a constant continuity, or they come together, the Scriptures, where this one leaves off here, this other one over here comes and dovetails in and draws the whole picture out. Assim, isso, está vendo? Mas quando você vê Escritura se encaixando com Escritura, fazendo disto uma constante continuidade, onde se unem, as Escrituras, onde esta sai aqui, esta outra aqui vem e se encaixa e mostra o quadro inteiro. Like putting a crossword puzzle together, like you find the piece that fits in. There's nothing else can fit it. Then you're getting the picture fixed. And there's only one can do that. That's the Lamb. And so we're looking to Him. É como fazer palavras cruzadas assim. Você encontra a parte que se encaixa. Não há nenhuma outra que possa se encaixar. Aí você está pondo o quadro em ordem. E há somente um que pode fazer isso, que é o Cordeiro. E assim estamos olhando para ele. But we find that when this rider, he was one rider that rode these horses. And then we chased him right down, seen what he'd done and everything, and found out back in the church ages that's exactly what he did. Mas encontramos que quando este cavaleiro, ele foi um cavaleiro que cavalgou estes cavalos. E então nós fomos atrás dele, vimos o que ele fez e tudo mais. E verificamos lá nas eras da igreja que foi exatamente isso o que ele fez. Then when he went out on a certain beast and done a certain thing, we find out that there was one sent to combat what he did. Então, quando ele saiu sobre certo animal e fez determinada coisa, verificamos que houve um enviado para combater o que ele fez. There's one sent for the first age of lion. That was the word, of course, Christ. Next was the ox during a time of the dark age when the church had organized and accepted dogmas instead of the word. Houve um enviado para a primeira era, de cordeiro, de leão. Esse foi a palavra, naturalmente, Cristo. Em seguida foi o boi, durante o tempo da Idade Média, quando a igreja tinha se organizado e aceitado dogmas ao invés da palavra. And remember, the whole thing is based on two things. One on Antichrist, the other on Christ. It's still the same thing today. E lembre-se, a coisa inteira está baseada em duas coisas. Uma, um anticristo. A outra, de Cristo. Ainda é a mesma coisa hoje. There is no halfway Christians. There's no drunk sober man. No black white birds. No. No sinner saints. No, you're either a sinner or a saint. There's just no in between. You're either born again or you're not born again. Não há cristãos pela metade, não há homem bêbado sóbrio, nem pássaros brancos pretos, não, nem pecadores santos, não. Ou você é pecador ou santo, está vendo? Simplesmente não há meio termo. Ou você nasceu de novo ou não nasceu de novo. You're either filled with the Holy Spirit or not filled with the Holy Spirit. No matter how many sensations you had, if you ain't filled with the Holy Spirit, you're not filled with it. See? Ou você está cheio do Espírito Santo ou não está cheio do Espírito Santo. Não importa quantas sensações você teve,
Se você não está cheio do Espírito Santo, você não está cheio dele. Está vendo? And if you have been filled with it, your life shows it. Pulls right up to it, see? Nobody has to tell anybody about it, they see it, see? Because it's a seal. E se você foi preenchido por ele, sua vida mostra, aponta para ele. Está vendo? Ninguém tem de dizer a outrem acerca disso. Nota-se, veja, porque é um selo. Now, we find those beasts, how they rode each time. One sent out on his ministry in political powers, uniting religious powers and political powers together. Agora, descobrimos como esses animais cavalgaram todas as vezes. Um enviado em seu ministério em poderes políticos, unindo poderes religiosos e poderes políticos. We find out God sent out His power to combat it. We go right back and see what the church age was and look back and there it was, just exactly that way. Verificamos que Deus enviou seu poder para combater isso. Analisamos e vimos como foi a era da igreja e buscamos no passado. E lá estava, exatamente dessa maneira. And we find out another age come along and the enemy sent out the Antichrist under the name of religion, under the name of Christ, under the name of the church. Yes, sir. Went out under the name of the church. That was a real church, he said. See? Então verificamos que veio outra era, e o inimigo mandou o anticristo sob o nome de religião, sob o nome de Cristo, sob o nome da igreja. Sim, senhor. Saiu até mesmo sob o nome da igreja. Essa foi a verdadeira igreja, ele dizia. Está vendo? Antichrist is not Russia. Antichrist is not that. Antichrist is so close like real Christianity till the Bible said it would fool everything that wasn't predestinated. Amen. The Bible said that in the last days. Everything that wasn't predestinated, the elect. O anticristo não é a Rússia. O anticristo não é isso. O anticristo é tão parecido com o verdadeiro cristianismo que a Bíblia disse enganaria todos os que não fossem predestinados. Isso mesmo, a Bíblia disse isso. Nos últimos dias, todos que não fossem predestinados, os escolhidos. It says the elect. Now anybody take that word and run it back in your Marjorie and see what it means. It says the elected, predestinated. See? It'll fool every one of them whose names were not on the Lamb's Book of Life from the foundation of the world. Diz os escolhidos. Agora, qualquer pessoa, tome essa palavra e siga a referência na margem, você verá o que significa. Diz os escolhidos, predestinados. Está vendo? Enganará a cada um cujo nome não estava no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. When the Lamb was slain, the names are put on the book. He is standing in the holy place tonight in glory as an intercessor, making intercessions for every one of those souls whose name is on that book. And nobody knows that name but Him. Quando o Cordeiro foi morto, os nomes foram postos no livro. Ele se encontra no lugar santo esta noite, na glória, como intercessor, fazendo intercessões por cada uma dessas almas cujo nome está nesse livro. E ninguém conhece esse nome exceto ele. He's the one that's got the book in his hand. And he knows that last one comes in, then his intercessing days is over. He comes forth then to claim what he's interceded for. He's doing the kinsman redeemer work now and comes forth to receive his own. Ele é o que tem o livro na mão, e ele sabe. Quando esse último entrar, então seus dias de intercessão estarão terminados. Ele sai então para requerer aquilo pelo que intercedeu. Ele está fazendo o trabalho do parente redentor agora. E sai para receber os seus. Oh, my. That ought to set every Christian to searching himself and holding his hands before God and saying, cleanse me, O Lord. Look into my life and let me see where my bad part is. Oh, que coisa! Isso deveria levar todo cristão a estar se examinando e erguendo as mãos perante Deus e dizendo, purifica-me, ó Senhor, examina a minha vida e permite-me ver onde está a minha parte ruim. Let me get it out of the way right quick. For if the righteous be scarcely saved, where will the sinner and the ungodly appear? It's checking up time. Permite-me tirá-la do caminho rapidamente, porque se o justo apenas se salva,
Onde aparecerá o pecador e o ímpio? É tempo de exame minucioso. And if you would place it and want to give this word, now I don't want to ask me question on this because you get me plumb over on another, and write your questions. I think the questions done anyhow. E se você colocasse e quisesse e der esta palavra, agora não quero que me façam uma pergunta sobre isso, porque me levaria direto a outra. Quero dizer, ao escrever suas perguntas, acho que as perguntas já foram entregues de qualquer maneira. This is the time of the investigation judgment. That's right. Now we'll get that on the trumpets when we come to that, whenever the Lord provides, or the veils. And we'll find out on that investigating judgment just before the woes went forth. Este é o tempo da investigação de juízo. Isso mesmo. Agora falaremos a esse respeito nas trombetas quando chegarmos a isso, quando o Senhor prover, ou nas taças, e descobriremos nessa investigação de juízo quando pouco antes os ais saíram. And we see that is true. And the three angels that struck the earth crying, woe, woe, woe unto the inhabitants of the earth. E vemos que é verdade. E os 3 anjos que feriram a terra clamando, vocês sabem, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. And we're living in a terrific time. A time that, you see, these things that we're in now, that we're studying right now, is after the church is done gone. Amen. These things are the tribulation period. And I think it ought to be truly settled in every believer's heart that this church never takes a tribulation period. You cannot put nowhere the church in tribulation. You put the church there, but not the bride. The bride's gone on. E estamos vivendo num tempo terrível, um tempo que, veja, estas coisas em que estamos agora, que estamos estudando no momento, são depois que a igreja partiu. Veja, estas coisas no período da tribulação. E penso que deveria estar verdadeiramente estabelecido no coração de todo crente que esta igreja nunca recebe um período de tribulação. Não se pode pôr, em parte alguma, a igreja em tribulação. Põe-se a igreja lá, mas não a noiva. Veja, a noiva se foi. Because she has not one sin, not a thing against her. The grace of God has covered her over, and the bleach has took every sin so far away, there's not even ever a remembrance of it. Not a thing but purity, perfect in the presence of God. Oh, it ought to make the bride get down on her knees and cry out to God. Porque, veja, ela não tem nenhum pecado, nada contra si. A graça de Deus a cobriu. E o alvejante levou todo o pecado para tão longe que nem mesmo há lembrança dele. Nada exceto pureza perfeita na presença de Deus. Isso deveria fazer a noiva se pôr de joelhos e clamar a Deus. Hallelujah. Amen. I think of a little story. If I'm not taking too much of your time now, and it's preliminary, I do this for a purpose. I feel the Spirit just right. This is a sacred thing. See, who knows them things there? Nobody but God. Lembro-me de uma pequena história, se não estou tomando demasiado do tempo de vocês nesta preliminar. Eu faço isto com um propósito, para até sentir certinho o Espírito para começar. Esta é uma coisa sagrada, está vendo? Veja, quem conhece essas coisas ali? Ninguém, exceto Deus. And they're not supposed to be revealed and proved in the Bible that they would not be revealed to this day. That's exactly right. See? They was guessed at, but now we're supposed to get it exactly the truth, vindicated truth. See? E não era para serem reveladas. E provamos na Bíblia que não seriam reveladas até esse dia. É isso mesmo. Está vendo? Fizeram suposições sobre elas. Mas agora devemos entender exatamente a verdade. Verdade vindicada. Está vendo? Notice, now, there was a little girl in the West that how she fell in love with a man that fell in love with her as a buyer of the cattle come out there for the Armour Company. Note, agora, havia uma mocinha no Oeste que
como ela havia se namorado de um homem, havia se namorado dela. Quando um comprador de gado foi lá pela companhia Armour. And they had the boss come one day, the boss's son from Chicago. And, of course, they put him on a regular western frontier. E tiveram uma grande... O patrão veio certo dia, o filho do patrão, de Chicago, e naturalmente se vestiram como na época da exploração do Oeste. The girls there, they dressed up, each one was going to get this boy, sure, you know, because that's the main man's boy. So they dressed in their western frontier. As moças lá, elas se vestiram com elegância, cada uma achava que ia conquistar este rapaz, claro, vocês sabem, porque esse era o filho do proprietário. Desse modo, vestiram-se à moda do Velho Oeste. They do that out west. They just got through one of those episodes. Now, Brother McGuire, I think he's here now. They caught him downtown without his western clothes on, and they threw him in the jail. E eles fazem isso lá no Oeste. Recentemente passaram por um desses episódios e o irmão Maguire, acho que ele está aqui agora, apanharam-no no centro da cidade sem estar vestido a caráter e o puseram na prisão. Put him in a kangaroo court and made him pay for it and then made him go buy a western outfit. E submeteram-no a um tribunal fictício e fizeram-no pagar por isso. E então o fizeram comprar um traje típico do Oeste. I seen the rest of them walk around with guns about that long hanging on them. They just go native out there. They're trying to live in something in the bygone days, bygone. See? E vi os demais andando para lá e para cá com armas desse comprimento penduradas neles. Eles se vestem como era antes naquela região. Estão tentando viver como nos dias passados, antigos. Estão vendo? And then in Kentucky, you're trying to live in a bygone days of the East here. Back in Renfro Valley and things. You like to go back to the old days. There's something causing that. E então, em Kentucky, vocês estão tentando viver nos dias passados do leste aqui. Ainda lá no Renfro Valley e coisas tais. Gostam de voltar aos dias antigos. Há algo causando isso. But when it comes back to go back to a gospel, in the original, you don't want to do that. You want something modern, see? Mas quando se trata de voltar a um evangelho no original, vocês não querem fazer isso. Vocês querem algo moderno, vejam. Go show that. See, there's what makes a man do wrong, what makes him drink and carry on, or a woman do wrong, is because she's trying to. There's something in her thirsting. There's something in him thirsting. Serve para mostrar que, vejam, vocês, há um. E o que faz um homem agir errado? O que o faz beber e se comportar indevidamente? Ou uma mulher agir errado? É porque ela está tentando algo nela, com sede. Algo nele, com sede. And they're trying to quench that holy thirst with the things of the world when God ought to be that quench. He made you that way to thirst. That's the reason you thirst for something. God made you that way, so you turn that holy thirst to Him. See? E estão tentando saciar essa sede santa com as coisas do mundo, quando Deus deveria ser essa satisfação. Ele fez você dessa maneira para ter sede. É por isso que você tem sede de alguma coisa. Deus o fez dessa maneira de modo que você direcionasse essa sede a Ele. Está vendo? But when you try to quench that thirst, how dare anybody to do that? You have no right to do that. To try to quench that holy thirst that you thirst for something. And you turn it into the world, try to satisfy it with the world. Mas quando você tenta saciar essa sede, como alguém ousa fazer isso? Você não tem direito de fazer isso, de tentar saciar essa sede santa que você tem sede de algo, e você a direciona para o mundo, tenta satisfazê-la com o mundo. You can't do it. There's only one thing to fill that up, and that's God. And He made you that way. Você não pode fazê-lo. Há somente uma coisa que vai preencher isso, que é Deus. E Ele o fez dessa maneira. So this young girls put on a regular Western carry-on for this boy when he come out, and each one of them is sure they're going to get this boy.
Assim, estas mocinhas encenaram a maneira típica do Oeste para este rapaz quando ele chegou. E cada uma delas estava certa de que ia conquistar este rapaz. There's a little cousin there on the ranch, and she was an orphan. And so she just done all the work for these because they had to have the fingernails fixed, you know, and they couldn't wash the dishes for the hands and things. And she done all the real hard work. Havia uma priminha ali na fazenda e ela era órfã. E assim, ela simplesmente fazia todo o trabalho para estas, porque elas tinham de manter as unhas em ordem, vocês sabem, e não podiam lavar os pratos por causa das mãos e coisas tais. E ela fazia todo o trabalho realmente cansativo. And then, finally, when the boy came, they went out and got him in the old Western style, the buckboard, and they come in shooting their guns and carrying on, you know, and acting up. E então, finalmente, quando o rapaz chegou, foram e o trouxeram ao estilo do Velho Oeste, e uma carruagem aberta, e chegaram disparando suas armas e se comportando dessa maneira, vocês sabem, e fazendo alvoroço. That night they had a great big dance out there on an old-fashioned dance, and all the ranchers around about and coming in with their dancing and so forth. And first thing you know, this went on, it was Jubilee for 2 or 3 days. E aquela noite tiveram um grande baile lá, um baile à antiga, e todos os fazendeiros nas proximidades, vindo com sua dança e assim por diante. E sem se esperar, ora, continuou, foi jubileu por 2 ou 3 dias. Then, one night, this boy stepped out of the place just to rest a while from the dance and got away from these girls and yet looked going down towards the crowd. Então, certa noite, este rapaz saiu até do local para descansar um pouco da dança e escapou dessas moças. E ele a viu, por acaso, indo em direção ao curral. There one little girl, kind of ragged looking, and she had a dishpan full of water. She washed the dishes, and he thought, I never seen her before. I wonder where she come from. Lá ia uma mocinha de aparência meio maltrapilha e tinha uma bacia de lavar louça cheia d'água. Ela lavava a louça e ele pensou, nunca a vi antes. De onde será que ela vem? So he just puts in his way to go around the side of the bunkhouse, and go down there and come back side of the corral and met her. Assim, ele simplesmente incluiu em seu passeio dar a volta ao lado do alojamento dos empregados, e ir até lá e voltar ao lado do curral e conhecê-la. She was barefooted. She stopped. She held her head down. She seen who it was, and she was very shy. She knew this great person. And she was just a cousin to these other girls. Her father was foreman on this big armor outfit. So she kept looking down. She's ashamed of being barefooted. Ela estava descalça. Ela parou, ficou de cabeça baixa. Ela viu quem era e ela era muito acanhada. Ela conhecia esta grande pessoa. E ela era apenas prima destas outras moças. O pai delas era capataz nesta grande companhia Armor. De modo que ela continuou olhando para baixo. Ela estava envergonhada de estar descalça. He said, "What's your name?" She told him, said, "Why ain't you out there where the rest of them is?" She kind of made excuses. Ele disse, qual é o seu nome? Ela lhe disse, por que você não está lá onde as demais estão? E ela, de certo modo, deu uma desculpa. And so, the next night he watched for her again. E assim, na noite seguinte, ele a esperou novamente. Finally, he's sitting out there and they all got to carrying on everything. He sat on the corral fence and watched for her come throw the dishwater out. And he watched her. And he said to her, "You know my real purpose of being here?" She said, "No, sir, I don't." Finalmente, ele estava sentado lá fora e todos começaram a se comportar indevidamente e tudo mais. Ele se sentou na cerca do curral e esperou que ela viesse jogar fora a água da louça. E ele a observou. Ele disse, sabe meu verdadeiro propósito em estar aqui?
Ela disse, não, senhor, não sei. Said, my purpose of being here is hunting a wife. He said, I find a character in you that they don't have. That's thinking of the church, you see. He said, will you marry me? Disse, meu propósito em estar aqui é encontrar uma esposa. Ele disse, encontro um caráter em você que elas não têm. Eu estava pensando na igreja, vejam. Disse, quer se casar comigo? She said, me? Me? I can't think of such a thing. Me? See, that's the main boss's son. He owns all the companies and ranches throughout the country and everything, see? Ela disse, eu? Eu não consigo imaginar tal coisa. Eu? Veja, esse é o filho do patrão principal. Ele era dono de todas as companhias e fazendas pelo país afora e tudo mais, veja. Said yes, I couldn't find one in Chicago. I want a real wife. I want a wife with character. And the thing that I'm looking for, I see it in you. Said, will you marry me? Disse, sim. Disse, eu não consegui encontrar uma em Chicago. Eu quero uma verdadeira esposa. Quero uma esposa com caráter. E o que estou procurando vejo em você. Disse, quer se casar comigo? She said, well, it startled her. She said, yes. And he said, well, told her he'd be back. Said, now you just make yourself ready. In a year from the day, I'll be back. Well, and I'll get you, and I'll take you away from here. You won't have to work like this no more. I'll take you, and I'll go to Chicago. And I'll build you a home like you've never seen. Ela disse, bem, isto a surpreendeu. E disse, sim. E ele disse, bem, disse-lhe que voltaria. Disse, agora apronte-se, e daqui a 1 ano voltarei. Bem, virei buscá-la e a levarei daqui. Você não terá de trabalhar mais assim. Eu a levarei. Irei a Chicago e construirei uma casa para você como nunca viu. She said, I don't never had a home. I'm an orphan. He said, I'll build you a home. Hallelujah. A real one. He said, I'll be back. Ela disse, eu nunca tive uma casa. Eu sou órfã, ela disse. Ele disse, vou construir uma casa para você, uma de verdade. Disse, eu voltarei. He kept in track with her during the time of the year. She worked everything that she could do to save enough money at her $1 a day or whatever she had with her board to buy her wedding dress. Perfect type of the church. Hallelujah. She got her garments ready. Ele se manteve informado durante o ano. Ela fez todo o trabalho que pôde para economizar suficiente dinheiro com $1 por dia ou o que recebia com cama e mesa para comprar seu vestido de noiva. Tipo perfeito da igreja. Está vendo? Está vendo? Ela aprontou suas vestes. You know, when she displayed this wedding garment, her cousin said, why, you poor silly kid. You mean to think that a man like that have anything to do with you? E sabem, quando ela mostrou esse vestido de noiva, suas primas disseram, ora, sua menina tola, quer dizer que pensa que um homem como aquele teria algum interesse por você? She said, but he promised me. Amen. Said it's promised. Said I believe his word. Ela disse, mas ele me prometeu. Amém. Disse, ele prometeu. Disse, eu creio na palavra dele. Oh, he's just making a fool out of you. Said if he'd have got somebody, he'd got one of them. Said, but he promised me. I'm looking for it. Amen. I am too. Oh, ele só estava fazendo você de boba, disse. Se ele tivesse escolhido alguém, teria escolhido uma delas. Sim, disse, mas ele me prometeu. Estou esperando isso. Amém, eu também estou. Hallelujah. So, it kept getting later and later. The day finally arrived. Certain hour he is to be there. So, she dressed in her garment. And she hadn't even heard from him. But she knew he'd be there. So she dressed up in her wedding clothes, got things ready.
Assim foi ficando cada vez mais tarde. O dia finalmente chegou. Tal hora era para ele estar lá, de modo que ela se vestiu com sua veste. E ela nem tinha tido notícias dele, mas ela sabia que ele estaria lá, de modo que vestiu suas roupas de noiva, aprontou as coisas. Well, then they really did laugh because the main boss had sent up to the foreman, and now the girls heard nothing about it. So it was just all a mysterious thing to them. That is too. It sure is. But this girl just in the face of all of it upon the basis of his word. That he'd be back far. Bem, então elas realmente riram nesta hora, porque o patrão principal tinha enviado ao capataz nenhuma das moças tinha ouvido nada acerca disto, de modo que era uma coisa toda misteriosa para elas. Isso também é, sem dúvida que é, mas esta moça, mesmo enfrentando tudo isto, estava alicerçada na palavra dele, de que voltaria para levá-la. So they got to laugh and they put their hands around one, dancing around her, said, laughing, like that, said, poor little silly kid. Assim elas se puseram a rir e deram as mãos e dançaram em volta dela. Disseram, rindo, vocês sabem, dessa maneira. Disseram, que menininha tola. She just stood there, not a bit of blush. She's holding her flowers, her wedding garment all fixed. She's struggling, His bride has made herself ready. She kept holding her flowers, waiting. Ela simplesmente ficou ali de pé, nem um pouco de rubor nela. Ela estava segurando suas flores. E seu vestido de noiva todo arrumado, ela havia se esforçado, vocês sabem. Já a sua noiva se aprontou. Estão vendo? Ela continuou segurando suas flores, esperando. They said, I told you it was wrong. See, he ain't coming. Said, I got 5 more minutes. That he'll be here. Oh, they just laughed. Elas disseram, agora eu lhe disse que estava errado. Veja, ele não virá. Disse, tenho mais 5 minutos. Disse, ele estará aqui. Oh, elas riram muito. Just about time the old clock ticked up to 5 minutes. They heard the horses a-galloping. The sand rolling under the wheels. The old buckboard stopped. E quando o velho relógio marcou que faltavam 5 minutos, ouviram os cavalos galopando, a areia revirando sob as rodas. A velha carruagem parou. She jumped from between him and out the door, and he jumped out of the carriage, and she fell into his arms and said, it's all over now. Left her little old cousin denomination sitting there looking. She went to Chicago, to a home. Ela saltou dentre elas e porta afora. E ele saltou da carruagem, e ela caiu em seus braços. Ele disse, está tudo terminado agora, querida. Deixou suas priminhas denominacionais sentadas lá, olhando. Ela foi para Chicago, para o seu lar. I know of another great promise like that too. I've gone to prepare a place for you, coming back to receive you. Sei de outra grande promessa como essa também ainda. Fui preparar-vos lugar, voltarei para vos receber. They might be saying we're crazy, but brother, to me, right now, these seals breaking like this, on this supernatural thing, I can almost hear the sound as that clock of time ticks away into eternity there. Podem estar dizendo que estamos loucos, mas, irmão, para mim, agora mesmo, e este selo se abrindo desta maneira, sob esta coisa sobrenatural, quase posso ouvir o som enquanto esse relógio do tempo tic-taqueia lá a eternidade adentro. We shall sing on that hill, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by
shall need beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your head? The message is over now. Let's just worship now. I'll sail the wild sea